Leonardo antes? Vamos falar da proposta do Marcos Leonardo antes? Proposta não, do interesse, né? E aí depois a gente segue para o jogo, porque a gente tem material de apoio para mostrar sobre o jogo, então vai ser um pouco mais longo o assunto do jogo. Bom, vamos atualizar aí quem está desatualizado. O Marcos Leonardo despertou interesse, né, da Roma. Existe também até notícias aí dizendo de outras equipes, como Sporting, Mônaco, mais algumas equipes. Benfica e Porto, um dos dois. Né? Mais algumas equipes da Europa interessadas no Marcos Leonardo. E por quê? Do nada, né? Várias equipes interessadas no Marcos Leonardo, justamente na pior fase dele no Santos, porque Nossa senhora, o Thiago Maia acho que vai ser expulso. Enfim, Nossa, lembrou o Hernanes, né? Contra a França. Contra o Benzema, né? A equipe que gerencia a carreira do Marcos Leonardo, né, o escritório que agencia o Marcos Leonardo, fechou uma parceria com a brasileira que é agente do Haaland também. Aliás, vocês lembram o nome dela? Brasileira. De cabeça agora. Rafaela Pimenta. Ela mesma. Ela é a agente do Haaland e de outros jogadores importantes na Europa, então ela tem muitas portas abertas dentro de equipes da Europa e ela fechou uma parceria com a empresa que toma conta, que também ajuda ali na carreira do Marcos Leonardo, então tá estreitando laços ali com o jogador do Santos e tentando alguma coisa interessante para ele na Europa, não só para ele, mas que também interesse ao Santos. O Falcão, depois do jogo contra o Newell's lá na Argentina, confirmou para o nosso companheiro Felipe Camargo que existe o interesse da Roma sim, mas que não existe nenhuma proposta oficial, né? E que o Santos só se manifestaria depois de uma proposta oficial, e as informações que a gente tem é que o Santos pensa em 20 milhões de euros como o principal valor ali do Marcos Leonardo, mas que abriria conversas em caso de 15 milhões de euros, e aí, claro, teria que negociar outras coisas, cláusulas, porcentagem futura, uma série de coisas. Então, certo. Dito tudo isso, tem a informação também que a cláusula do contrato do Marcos Leonardo, existe uma cláusula que foi adicionada em janeiro de 2022, quando ele teve toda aquela novela de renovação e tudo mais, ele renovou o contrato com o Santos, e uma das cláusulas que foi adicionada é que, em caso o Santos recusasse alguma proposta de 15 milhões de euros ou mais, o Santos teria que aumentar o salário do Marcos Leonardo. Aí, aumentar para quanto? Não sei, isso eu não sei. Mas o Santos seria obrigado a dar um bom aumento salarial para o Marcos Leonardo. Certo. Agora sim, dito isso, vou começar com você, Léo. Na situação do Santos, como que você avalia aí, caso chegue uma proposta, né? Porque por enquanto não tem nada, o Santos não tem nada que fazer, não tem o que aceitar nem o que recusar. Mas caso chegue uma proposta aí, vamos dizer, de 15 milhões de euros, o que você acha que o Santos deve fazer? Você acha que vale isso? Então, eu acredito que também tem saído notícias que o Santos vai esperar o Mundial, né? Então, eu acho que isso faz sentido, acho que esse é o primeiro passo, esperar como o Marcos Leonardo vai jogar no Mundial, porque você tá liberando o jogador. Se o Santos já tá pensando em vender de qualquer forma, era melhor nem liberar. Sim. Pra ter o cara dentro de campo. Então, acho que o primeiro passo é ver como vai ser o desempenho dele, né? Acredito que ele pode ir bem, porque se ele já tá jogando com profissionais, ele jogando com jogadores da sua categoria e idade ali, né? Que a gente sabe que os jogadores no Santos, eles começam muito cedo, né? Talvez se o clube tivesse em outro momento, talvez o Marcos Leonardo estaria subindo agora, né? Mas a realidade não é essa, né? Então ele vai estar jogando com jogadores ali da sua idade, e eu acredito que ele pode ir muito bem, até pela questão física, né? Se ele já está acostumado ali, por mais que o desempenho no profissional não esteja tão bom neste momento, ele já tem um costume, né? No profissional de bastante tempo, já tem uma bagagem, então eu acredito que num campeonato ali de categoria de base ele consegue ir melhor. Então eu acredito que esse é o primeiro passo. Se ele conseguir ir bem, eu acho que o Santos tem que tentar bater o pé por 20 milhões ou mais. Ou até, inclusive, beleza, 20, 15, mas que fique ali com 30%, talvez numa futura transferência, enfim, algo do tipo. Eu acredito que se o Santos tivesse que escolher um jogador e chegasse proposta, eu acho que seria o Ângelo. Acho que o Ângelo, ele é o que menos conseguiu evoluir. O Marcos Leonardo, apesar já mostrou muito mais. Do momento, já mostrou muito mais. E no começo ali, quando o Santos precisava, lutava contra o rebaixamento ali na época do Carille, principalmente. Eu acho que ele foi muito importante pro Santos. Fez gols importantes, mas nesse momento não tá bem. Mas proposta pro Ângelo pode ser que chegue... Pode ser que não chegue agora, né? E chegue em valores baixos, né? Até porque o momento dele não ajuda, né? Então, se o Santos tivesse essa opção, preciso vender só um.
chegasse uma proposta parecida entre o Ângelo e o Marcos Leonardo, eu preferiria vender o Ângelo. Porque eu acredito que até por clima, por desenvolvimento, o Santos conseguiria ficar com o Marcos Leonardo seria melhor. Mas se não chegar nenhuma outra proposta e chegar uma proposta boa pelo Marcos Leonardo, acho que não tem muito jeito. Não tem como segurar. Não existe a possibilidade do Santos falar, não vou aceitar, vou aumentar o salário do Marcos Leonardo e vou esperar uma proposta maior. Não, eu acho que isso só poderia acontecer se o Santos tivesse na cabeça reforçar o time pra lutar por alguma coisa no ano. Mas agora já tá tarde, né? Se tivesse feito isso depois do Paulista, falasse assim, ó, eu vou trazer 3, 4 caras, que é o que a gente conversa há muito tempo, né? Pra pegar aqui o time e nós vamos pra Libertadores. Aí sim, segura o jogador, porque se tiver desempenho, você vende por mais. Mas já que não é o caso, o Santos vai ter que fazer uma venda, porque o faturamento do Santos é brincadeira, né? A gente começa a olhar algumas notícias aí, né? Ver alguns times menores faturando mais que o Santos. É uma vergonha isso. Sim. E você, doutor, qual que você acha que é a situação que o Santos deve se encontrar caso chegue uma proposta? O que você faria? Tem que vender, na minha opinião. Marcos Leonardo e Ângelo são jogadores para fazer dinheiro. Fazer dinheiro e reforçar a equipe. E os únicos, né? Acho que são os únicos e a função é essa mesmo. O objetivo tem que ser esse. Não diria nem infelizmente, porque a torcida, caso aconteça, né, de fato, essas duas vendas, caso aconteçam, a torcida vai comemorar, não só o dinheiro que vai entrar, mas vai comemorar a saída dos dois jogadores. A torcida está, assim, muito desgastada, né? A relação com o Ângelo e Marcos Leonardo. Agora, o Marcos Leonardo, eu acho que tem uma possibilidade maior de aparecer uma proposta realmente boa. Muito por conta desse campeonato sub-20, né, que vai acontecer agora, em breve. Acho que ele tem acho que mais 1 ou 2 jogos só pelo Santos, né? São poucos jogos que ele vai dia ter. 8, se não me engano. Dia 8, então hoje é dia 4? É isso? Então, Jogo. Um jogo. Um jogo. Então ele já está realmente... Ih, foi alguém expulso aí, do Racing. Bom, Racing e Flamengo. O Marcos Leonardo tem uma chance boa de ser bem vendido, porque o Brasil deve ir muito bem nessa competição. É um principal favorito. O Marcos Leonardo está habituado a jogar com jogadores de mais idade, maior porte físico. Agora jogando com aqueles de nível sub-20, ele tende a se destacar mais. Essa é a nossa esperança. E o valor, 20 milhões é um valor aí bem razoável para pedir inicialmente, mas se não chegar nisso, tem que vender, independente do valor. Aí eu até discordo. Não, se for 15, se não chegar em 15 e não vende, eu acho que tem que vender. Claro, briga pelo máximo, insiste, faz aquele jogo duro mesmo, mas tem que vender, porque o Santos precisa se reforçar. E caso não venha a proposta pelo Ângelo, o Marcos Leonardo vai ser a única bola da vez aí. O Ângelo, na minha opinião, também já falei isso lá atrás, poderia ter sido vendido nessa última janela para o Flamengo. O jogador não quis, o empresário, enfim, mas eu teria feito de tudo ali para convencer o jogador a sair. Essa é a minha opinião. O Ângelo e o Marcos Leonardo são jogadores negociáveis e podem salvar aí o resto da temporada do Santos. Mas manda. Vou até fazer uma pergunta pro Rodrigo, porque ele falou uma coisa que me veio na cabeça, né? Aí vamos pensar olhando o histórico da direção. Aí já é outra história, né? Então, vamos lá. Se vendeu o Ângelo e o Marcos Leonardo e não trouxer ninguém. Então, a gente está falando isso, o que deve ser feito, não o que a diretoria vai fazer. Tem que fazer isso e trazer jogador bom. Agora, se a diretoria fizer isso e pagar boleto e trouxer mezenga, vai errar de novo, né? Assim, eu posso fazer. A minha preocupação, principalmente com o Marcos Leonardo, é essa. Por isso que eu falei que se tivesse uma proposta pelo Ângelo, eu ia dar prioridade a vender o Ângelo.